A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui mais uma vez, mais uma semana com a sua companhia. E hoje vamos comentar um pouquinho da lição de número 6, né? Uma semana aí muito impactante, um domingo festivo, né? Onde nós comemoramos aí o Dia das Mamães. E hoje, para comentar, para destrinchar essa videoaula aqui, nós temos a presença ilustre da nossa irmã Fran. Irmã Fran, é um prazer a sua companhia. Amém, muito obrigado pela sua presença. Amém, eu sinto honrado de estar aqui. Amém. Vamos perder tempo não, né? Vamos já aproveitar, irmão Fran, pode fazer a sua apresentação, fique bem tranquila. A paz do Senhor a todos, amados irmãos, que estão aí nos acompanhando, né, nessa videoaula. Quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz com essa oportunidade e também quero já me apresentar. Meu nome é Francis Leide, mais conhecida como Irmã Fran. Eu congrego na Igreja Assembleia de Deus Ministério Taubaté, do bairro da Vila São José. Sou pastoreada pelo pastor Vanderlei de Almeida, juntamente com a sua amada esposa Silene. E estamos ali servindo ao Senhor, trabalhando também na obra do Senhor como professora da EBD, pela graça de Deus. Que maravilha, tá vendo só, queridos? Mais uma irmã, mais uma bênção que vem ali da congregação da Vila São José. Para você já ficar a par de tudo que vai acontecer aqui hoje, aqui, ó. Todo o material que vai ser passado aqui na nossa televisãozinha aqui hoje, aqui, de fundo, plano de fundo, é um material com a nossa irmã Fran. Ela preparou com muito carinho, muita dedicação para te auxiliar. Você coordenador, você professor de EBD. Então, todo o material que você vai ver aqui hoje como plano de fundo foi elaborado com muito carinho pela nossa irmã. E ele também vai estar indo em anexo, juntamente com a disponibilidade da videoaula. E hoje nós vamos aí destrinchar a lição de número 6, a qual traz a temática para nós, as nossas armas espirituais. Que maravilha, hein? O nosso textuário, queridos, ele vem nos dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Isso se encontra na 2 Coríntios, seu capítulo de número 10, o versículo de número 4. E a verdade prática, amados, ela nos traz da seguinte maneira: diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição. A palavra de Deus, a oração e o jejum. Irmão Fran, isso daqui é forte, né? Muito forte. Esses 3 pontos aqui, mas eu coloco para a senhora como se fosse uma pergunta, apesar que ela não é. Algo a acrescentar aqui, irmã Fran? Pode ficar bem à vontade. Sim, as nossas armas que está disponível no reino, no mundo espiritual, o Senhor, ele nos confia essas armas através da nossa fé. É pela nossa fé que nós conseguimos e adquirimos essas armas. Porque nós vivemos num mundo, numa batalha, numa guerra espiritual, onde nós precisamos dessas armas. Se não tivermos essas armas, nós corremos um grande risco de perder a guerra. Que maravilha, hein, queridos? Corremos um grande risco de perder a guerra. Irmã Fran, nada melhor, né, do que a palavra de Deus, a oração e o jejum, né? É verdade. Essas 3 ferramentas aí, elas são muito impactantes para a nossa caminhada. Irmã Fran, nosso objetivo aqui hoje, só relembrando aqui para o nosso querido irmão que está nos assistindo, nosso primeiro ponto aqui vai ser enfatizar o sentido das armas do crente recebe nas Escrituras. Enfatizar o sentido que as armas do crente recebem nas Escrituras. E o segundo é esclarecer a respeito das 3 principais armas espirituais do crente. Acabamos de falar aqui através da verdade prática, essas 3 armas. E o terceiro tópico que nós estamos encerrando vai ser mostrar Jesus Cristo como o nosso maior modelo de quem usou as armas espirituais. Então vai ser uma lição muito, muito forte, né, irmão Fran? Forte. E eu já quero pedir para você, querido irmão, querida irmã que está aí do outro lado da telinha nos assistindo, se possível, compartilhe essa videoaula. Se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva. E se já for inscrito, ative o sininho aí para receber as notificações. E a sua companhia, como eu tenho bem falado, vai ser uma bênção. Irmã Fran, pode ficar bem à vontade, vamos lá? Obrigada, quer fazer a sua irmão. introdução? Pode partir aí. Bom, a nossa lição, ela vem trazer para nós esse grande objetivo de como usarmos as armas, né? E por que essas armas? Né? Para que eu tenho que adquirir essas armas? Como eu disse lá atrás, né? Fazendo menção
da verdade prática, que nós estamos numa batalha espiritual e que nós precisamos nos revestir, precisamos nos preparar e precisamos dessas armas para lutarmos, não contra pessoas. Essas armas não são armas físicas, né? Pode ser, não é uma arma branca, não é uma pistola, muito pelo contrário. É uma arma espiritual, onde nós vamos guerrear contra Satanás, império das trevas. Elaborei alguns tópicos, dentro dos tópicos, algumas referências bíblicas dentro da estratégia da metodologia de ensino, acompanhando, né, o comentarista, pastor Osiel, que trouxe essa riquíssima referência para nós, né, e essa lição maravilhosa para nossas vidas, como uma orientação de como usarmos essas armas. Porque a maior referência é o Senhor Jesus Cristo. Então, no primeiro tópico, nós temos as armas do crente. Para os cristãos, armas têm um sentido metafórico, né? Como eu disse, não é físico. Pois nosso combate não é de corpo a corpo com outra pessoa, mas contra o mal, encabeçado pelo diabo e seus demônios, que se valem do mundo e da carne. Sim, do mundo e da carne. Ele age com as suas artimanhas, ele age se infiltrando nos nossos desejos carnais e com aquilo que está ao nosso derredor, a secularidade do mundo. Temos as estratégias do inimigo de nossas almas, que está dentro da nossa lição, nesse primeiro tópico. O Novo Testamento revela o que o diabo é capaz de fazer para ludibriar as pessoas. Sim, ele faz de tudo para entrar na mente, para arrebatar do coração do homem as boas coisas. Ele faz isso. Por isso que a nossa luta não é contra pessoas. Né? As pessoas são usadas pelo inimigo para nos combater. Correto. Ele usa das pessoas para querer nos combater. Mas é no mundo espiritual. A nossa guerra é no mundo espiritual. É quem está por detrás das pessoas. Temos algumas referências bíblicas, né, que podemos acompanhar com a palavra de Deus, com a Bíblia, né? Arrebatar a boa palavra do coração, que está em Mateus, no capítulo 13, no versículo 19. Nós temos essa referência que nos mostra que Satanás, ele faz isso. Ele tira aquela boa palavra que foi semeada no coração daquela pessoa. A pessoa, muitas das vezes, ela não entende aquela palavra que chegou ao seu ouvido, e Satanás, com as suas ações malignas, entra na mente daquela pessoa e tira, arrebata do coração daquela pessoa a boa palavra, a palavra de Deus. Buscar altas posições com mentiras. Satanás, ele é astuto e ele trabalha por intermédio também da carne. Meu Deus. Ele usa da carne, porque a concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Então ele usa disso para querer manipular as pessoas, para querer desvirtuar as pessoas e as pessoas acabar cometendo o pecado, o erro, o engano. Né? Temos a referência de Atos, capítulo 5, 3, que vai falar sobre Ananias. Quando Ananias mente, ele faz aquela mentira, né, juntamente com a sua esposa. Ele mente ali, dizendo que era uma quantia do valor que ele vendeu a propriedade, e sendo que não era. Usar pessoas para atrair. Lucas 22, 3, 4 vai trazer a referência de Judas. Quando Judas traz Jesus, ele entra no coração de Judas. Ele se apodera do coração de Judas. E Judas se envolve na traição e entrega o próprio Cristo. Temos também
o ponto de escravizar o homem. Satanás, ele escraviza o homem. Faz o homem refém, não das palavras dele, mas refém dos seus próprios atos. Porque ele é mentiroso, ele engana o homem cai na mentira de Satanás, comete o erro e ele acaba se tornando refém das suas próprias atitudes. Enfraquecer a fé do crente. Lucas 22, 32 vai trazer para nós essa referência do enfraquecimento da fé do crente. Que nós temos que estar firmados em Jesus. Amém. Na palavra da verdade. Ela é pura, verdadeira e capaz de discernir os nossos pensamentos. Traz paz ao nosso coração. E traz discernimento para nós. Então, para nós não ficarmos com a nossa fé fraca, abalada, nós temos que estar firmados na palavra do Senhor. Correto. Enganar com doutrinas demoníacas. 1 Timóteo, no seu capítulo 4, no versículo 1. Temos também em continuidade do primeiro tópico, ainda as armas do crente. As armas do crente devem ser usadas contra a estratégia do inimigo, o chefe de toda a força do mal. É ele mesmo, irmãos. É ele mesmo. Ele que está por detrás de toda maldade. Ele usa da fraqueza do homem. Ele se apodera disso para poder cada dia mais destruir o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele não quer, jamais. Ele quer que nós vamos ser participantes do reino dos céus. Ele sabe como que é lá. Então ele não vai querer deixar que nenhum de nós cheguemos até o céu. Eu esqueci de falar aqui no começo da nossa videoaula, mas se você aí perceber, nós estamos falando muito sobre arma hoje. Porque essa palavra arma, ela é a palavra-chave de toda essa nossa lição de número 6. Só fazer um fechamento aqui do Amém. chefe de toda a força do mal. Então vai lá. Que é ele, né? Isso. O inimigo das nossas almas. Ele, juntamente com seus demônios, armam ciladas contra nós. Efésios, no capítulo 6, versículo 11, ele vai armar ciladas contra nós. Mas se nós estivermos revestidos da armadura de Deus, nós vamos vencer. Satanás, ele cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeçam a luz de Cristo. Ele cegou. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, vai dizer para nós que ele também está com esse papel de cegar o homem para que ele não consiga enxergar a plenitude de Deus e vivenciar aquilo que Deus tem proposto para nós. Satanás tem um reino organizado. Está na referência de Lucas 11. Irmão Fran, então para a gente fechar aqui esse primeiro tópico, o comentarista ele coloca, né? As armas do crente devem ser usadas contra as estratégias do inimigo, o chefe de toda a força do mal. Partindo agora para o tópico número 2, irmão Fran, as 3 armas espirituais do cristão. Sim, nós acabamos de ver as estratégias dele, do nosso inimigo. Descobrimos, né? Através da palavra de Deus. Que ele é o chefe da força do mal. Através da palavra. A palavra nos diz isso. Isso. Né? As Sagradas Escrituras, que é a nossa regra de fé, ela traz para nós essa revelação de quem que está por detrás de toda a força do mal, que é o chefe da força do mal, é o diabo e seus demônios. Correto. Né? E agora, como que eu vou lutar? Também a palavra, essa palavra viva e eficaz, ela vai nos trazer também as diretrizes, vai nos trazer um ensinamento de como que nós vamos adquirir essas armas, manusear essas armas e como combater com essas armas. Meu Deus. Então vamos lá. As 3 armas espirituais do crente. Primeiro, a palavra de Deus. Essa palavra que nós falamos, que ela é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor jamais passará. A palavra de Deus, ela gera fé. Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, traz a referência da palavra do Senhor. A palavra, ela vai entrar no coração de alguém. Alguém vai ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva.
ela é viva. E o salmista fala, né? Ela vai alcançar o coração. De uma forma ou de outra, vai chegar naquela pessoa a palavra. Hoje nós temos esse acesso maravilhoso, né? Correto. Temos várias traduções bíblicas já, né? Nota-se aqui que é pelo ouvir, porque nem todos vão ter esse acesso aos originais, nem todos vão ter esse acesso na alfabetização, mas nós que já fomos alcançados por essa palavra, temos a incumbência de levá-la sem fronteiras para as pessoas, aquelas que não têm acesso, mas que temos já dentro de nós essa palavra viva, que nós possamos alcançar essas pessoas. Irmã Fran, eu vi que a senhora colocou aqui: desejamos afetuosamente a palavra de Deus para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. Sim, está em primeiro... Comenta pra gente um pouquinho sobre isso aqui, porque eu achei interessante. Desejamos afetuosamente. Sim, peguei a referência de 1 Pedro, capítulo 2, né? É a palavra. Ela é alimento para nós. Nós vamos, na medida que quanto mais consumimos essa palavra, mais nós nos aproximamos de Deus e erramos menos. Porque o próprio Cristo falou assim: errais por não conhecer as Escrituras. Então, uma vez que eu não conheço as Escrituras, eu erro. Mas a partir do momento que eu adquiro conhecimento, que eu escuto a palavra, ou eu leio, eu tenho acesso àquela palavra, eu vou deixar de errar. Fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil, a não ser que a pessoa quer persistir, mas a palavra, ela é transformadora, ela transforma os corações, ela transforma as vidas, e cada vez mais que eu passo a adquirir essa palavra, adquirir o conhecimento dessa palavra, mais eu me aperfeiçoo em Deus. E quando a senhora coloca aqui: se meditarmos na palavra de Deus, seremos abençoados. Meditação é um uso contínuo, é eu parar tudo para eu meditar. É fazer uso daquela palavra, naquele momento 100%. Eu parar tudo que eu tenho em minha volta e eu ligar o meu pensamento, eu ligar a minha alma, meu espírito, meu corpo, para adquirir aquele conhecimento. Eu meditar nessa palavra, a palavra que vem da boca de Deus. Que maravilha, tá vendo só, amados? Esse foi o primeiro tópico a respeito da palavra. Irmã, vamos adentrar aqui o segundo, onde ele vem falar sobre a oração. Eu vi que a senhora colocou algumas coisas aqui interessantes. Sim, porque a oração também é uma arma. Né? Falamos da palavra, agora vamos falar da oração, que também é uma poderosa arma. Ferramenta extraordinária, né? Extraordinária. Sem a oração, nós não conseguimos ter o diálogo com Deus. Né? E esse diálogo, ele é diário. Não é esporadicamente. E contínuo, né? Contínuo, contínuo. Como que nós vamos deixar de falar com o nosso Criador, com o nosso Deus, né? É importantíssimo para nós. Eu vi que a senhora colocou algumas coisas aqui, só colocou o primeiro como confissão. Sim, porque está incluído, né? Está incluso na oração a nossa confissão. Por quê? Nós somos de uma natureza pecaminosa, né? Quando eu penso fazer o bem, o mal eu já fiz. Então, a nossa natureza, ela é pecaminosa. A minha confissão a Deus é um ato de reconhecimento de quem eu sou. Hoje, na natureza pecaminosa. Mas eu reconheço que Ele é Deus, que Ele é Criador, que Ele pode me lavar, isso é a nossa me purificar. Isso é a nossa confissão. A senhora colocou aqui também como comunhão. Comunhão é a minha ligação com o Pai, a minha ligação com Deus. Quando eu converso com Ele, quando eu falo com Ele, gera uma comunhão. Eu e Ele. Né? Eu e Ele. Que maravilha. A senhora também colocou aqui como petição pessoal. Petição pessoal. Quando eu busco em oração pela minha vida, seja a minha integridade física, a minha integridade espiritual, a minha integridade psicológica, emocional. Ali eu peço, Senhor, me ajuda,
né? Na minha caminhada, na minha jornada, é eu buscar o Senhor para Ele me ajudar, né? Pedindo para Ele, Senhor, dá para mim, Senhor, aquilo que eu preciso para chegar cada vez mais diante de Ti, com as minhas vestes limpas, com o meu coração puro. Sonda-me, ó Deus. O salmista fala, maravilha. sonda-me, ó Deus, e me conhece. Conhece o meu deitar, o meu levantar. Me cercas por detrás e por diante. Vê se há em mim, né? Que daí já entra a confissão, entra ali a petição pessoal. Vê se há em mim algum caminho mau. Então tá bom, a senhora colocou aqui como petição pessoal. Só que ela colocou algo aqui que isso me chamou muita atenção quando eu estava lendo esse material. Intercessão. Nós acabamos de falar de alguma coisa pessoal. Agora a intercessão. É o interceder por alguém. Glória a Deus. Vamos lá. Fiz a petição pessoal. Agora eu tenho que interceder por alguém. Eu só intercedo por alguém se eu tenho amor. Isso nós estamos falando da oração. Da oração. Tudo isso dentro da oração. Que é a arma, né? Eu olho para o meu irmão. É como se nós estamos em guerra. Isso. Né? E o soldado, ele tem que ser unido. Né? E uma das coisas que é inclusa na oração é a intercessão. Eu tenho que interceder. Se o meu irmão ele está ferido, né? Se o soldado que está do meu lado ele está ferido, eu tenho que interceder por ele, eu tenho que clamar por ele, eu tenho que pedir por ele, que muitas das vezes ele não está tendo força. Correto. Né? Porque ele foi tão baqueado ali na guerra que eu preciso ter um olhar de amor, de compaixão e de intercessão por ele. Interceder. O próprio Cristo intercedeu. João 17, ele intercedeu por nós, presbítero, ele intercedeu por nós. Né? Santifica-os na verdade. Ele é o nosso advogado, né? É o nosso advogado fiel. Ele está à direita lá intercedendo por nós. É o nosso advogado fiel. Para a gente encerrar aqui esse tópico da oração aqui, só colocou uma coisa que me chamou muita atenção. Nós falamos aqui da confissão, nós falamos da comunhão, falamos da petição e falamos da intercessão. Mas a senhora também colocou a gratidão. Gratidão. Desculpa que eu fui alterando aqui e eu quis deixar por último a gratidão. Temos que ter um coração grato. Porque quando nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos quem Ele é. Não ter o coração grato só porque Ele respondeu aquilo que eu queria que Ele respondesse. Ou Ele deu aquilo para mim que eu tanto almejava, que eu tanto queria. Correto. Mas também pelo não de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nós queremos tanto algo e nós não alcançamos. E Deus, ele diz não para nós. Mas ele sabe, porque ele tem uma visão ampla. Nós temos que ter essa gratidão no nosso coração de reconhecer. Essa sensibilidade. Né? Sim, de reconhecer que Deus, ele está acima de tudo. Então, se ele não fez aquilo que eu queria, eu tenho que ser grato a ele também. Não é para ficar com a cara amarrada, não é para murmurar. Não é para murmurar, né? Não, e muito menos falar, eu desisto, parei. Não. O soldado não pode desistir. Né? Não Mano, pode. Vamos prosseguir aqui, vamos para o terceiro tópico, onde a senhora vem colocar aqui para nós o jejum. Esta é uma arma... Que nem todos. Nem todos estão disponíveis, mas ela está disponível para todos. Essa é uma arma que é fantástica, né? A senhora colocou aqui que o jejum é um tempo sagrado no qual os cristãos se privam de alimentos ou outros prazeres para se concentrarem em Deus. Sim. A senhora colocou aqui Efésios 4,16, correto? Sim. Vamos lá, fala um pouquinho para nós sobre isso. O jejum, como foi lido aqui, é um tempo sagrado. Você tira aquele momento em secreto, em particular. Jesus, quando ele foi jejuar, ele se retirou. Olha o exemplo aí para nós. Ele se retirou. O jejum tem um propósito. E ele precisa ser um tempo sagrado para Deus. Nós temos a referência também do jejum em Esther. No livro de Esther, no capítulo 4, 16, vai trazer a história de Esther. Quando Israel, os judeus, né, eles estavam correndo o risco de ser exterminados. E Mardoqueu chega até ela e fala assim, olha, preciso fazer alguma coisa? Não, eu não posso fazer, eu não posso ir na presença do rei sem ser chamada, eu vou morrer. Mas quem sabe você está aqui
Esther, que seja para isso. A Esther pensou e falou assim, eu preciso fazer alguma coisa. E ela usou dessa arma poderosa, o jejum. Ela separou e falou assim, olha, 3 dias eu vou me separar junto com as minhas moças. E você, Mardoqueu, anuncia para o povo judeu para que eles façam o mesmo. Isso. Não comam e nem bebam. Mas eles colocaram um propósito. E quando nós fazemos isso, praticamos o jejum, nós nos anulamos. Nós nos anulamos e alinhamos. Nós alinhamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito num só propósito. Isso, quando a senhora falar que nós nos anulamos, vai se encaixar aqui, né? O jejum mortifica a carne e nos afeta como um ser completo, espírito, alma e corpo. Exatamente. Êxodo 34, 28. Exatamente. Fala um pouquinho para nós sobre isso, por favor. Nós nos anulamos e afeta. Por quê? Coisa maravilhosa, gostosa é comer. Né? Quer um prazer melhor que esse? Você tá lá com fome, você prepara aquele manjar, aquelas coisas maravilhosas, e ali se alimenta, depois fica satisfeito, tranquilo. Quando eu pego esse desejo e eu mortifico ele, eu alinho ele com a minha alma, o meu corpo. Só que não é só eu sacrificar esse desejo, porque o jejum ele tem que estar alinhado com a oração. Isso. Quando eu falo assim que eu tenho um tempo sagrado, esse tempo sagrado não é simplesmente eu deixar de comer. O jejum não é só você deixar de comer. Esse jejum é um jejum do mundo espiritual. Eu vou ter que alinhar corpo, alma e espírito. Para eu realizar isso, eu tenho que estar associado à oração e à palavra. Não tem como eu fazer um jejum espiritual sem eu estar associado com a oração e com a palavra. Não dá. Então, quando eu faço esse jejum, eu me anulo. Eu digo para minha carne, eu falo assim, olha, eu sei que você está desejando muito, mas agora eu quero retirar um tempo, me retirar um tempo sagrado para Deus. Eu preciso. E nesse período que nós estamos em jejum, é preciso eu estar em oração, ligado com Deus. É preciso estar dentro da palavra, fazendo a leitura, fazendo um devocional com o Senhor. O reino de Deus, dentro da espiritualidade, mas é a gente nos separar. O jejum, ele é secreto. Mateus capítulo 6, 16, Jesus ele dá essa instrução. Você não tem que ficar com o rosto triste, demonstrando que vocês estão fazendo jejum. Não, só o Pai. As pessoas que estão em volta não precisam saber que você está jejuando. Um coração alegre formoseia o rosto, né? Sim, com certeza. Irmão Fran, antes da gente adentrar aqui o tópico de número 3, vamos recapitular aqui, né? No início eu falei que era uma semana especial. Sim. E nós pulamos alguma coisa. Foi uma surpresa que eu deixei para vocês. Para você, querido irmão, querida irmã que está aí nos assistindo do outro lado da telinha. Mais uma vez eu vou pedir para você. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você já foi inscrito, ative o sininho para receber as notificações. E um outro sim, um cliquezinho dos seus dedinhos na tela aí, ó, compartilhe essa videoaula com seus contatos. Seja você um canal de bênção para abençoar outras vidas. Mas agora segura um pouquinho aí na lição e nós vamos partir para o tópico de número 3. Só que antes de a gente entrar nesse tópico de número 3, a irmã Fran, como mãe, como mulher e como mãe, ela quer dar um recadinho especial para você. Mulher, mãe. Olha, irmã Fran. Primeiro, eu quero parabenizar todas as mamães que estão, né, nos assistindo. Parabéns, você é uma guerreira. Eu sou mãe, tenho 3 filhos. Eu sei esse papel e como é importante esse papel na sociedade. Rebeca. Manda um beijo para cada uma delas aí. Um beijo para Rebeca, um beijo para Giovana e um beijo para o Caleb. E também para você, mamãe. E um beijo do maridão. Esqueceu? Um beijo para o André também. Minha bênção, que também me deu essas bênçãos. Amém. Me deu essa oportunidade, né, para eu ser mãe. Ser mãe é assumir de Deus o dom da criação
da doação e do amor incondicional, né? Às vezes nós vemos assim, mãe, ela corre atrás mesmo, ela luta, né? Guerreia ali pelos filhos, com amor, com dedicação, ela cuida do seu lar com harmonia e com muito amor. Ser mãe não é apenas acordar de madrugada, trocar fraldas, amamentar por horas e horas. Não é ouvir o choro ardido e tentar de tudo e nada funcionar. Ser mãe não é somente cantar até o bebê dormir. Não é apenas chorar escondida, brincar, fazer rir e ensinar a falar. Ser mãe é tudo isso e é também renunciar. É dar tudo de si, tirar força de onde nem se pode imaginar que existe. Ser mãe é amar além do que o coração consegue. É entregar de si aquilo que nem você mesma sabe que há dentro do seu interior. Ser mãe é abrir asas para a imaginação, é se reinventar a cada despertar. Ser mãe é se levantar e, mesmo com todos os medos e desafios, é não se entregar. Ser mãe é ir à luta, é continuar mesmo quando as circunstâncias querem te paralisar. Ser mãe é mais do que ensinar todos os dias, é aprender constantemente. Ser mãe é ser especial, é ser única. Ser mãe é um privilégio. Parabéns para todas as mamães. Você é uma mulher guerreira, uma mulher virtuosa, como a Bíblia menciona, né, irmã Fran? Sim. Mulher virtuosa, quem achará? Eu posso falar que eu achei essa mulher virtuosa, irmã Fran. Como a irmã André pode falar isso também. A minha esposa, Graziela, a minha mãe. Louvado seja o Senhor pela vida das nossas esposas, mães, você irmã, você amiga, você que é mãe. Receba aí o nosso abraço, o nosso beijo e que o Papai do Céu continue abençoando a sua vida e que essa data, né, irmã Fran, ela venha se multiplicar, venha se repetir inúmeras vezes. Sim. Sobre a vida de vocês, mulheres. Vamos partir para o tópico de número 3? Vamos lá. Jesus Cristo, nosso maior modelo. Olha que interessante, hein? Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Aquele que tem todo o poder. Aleluia. Nos céus e na terra. E debaixo da terra. Amém. Então vamos lá, irmã Fran. Aqui o primeiro subtópico ele vai colocar vencendo o diabo com a palavra. Sim. Nós já falamos bastante da palavra, né? Ele é a própria palavra. Então vai lá, o que a senhora colocou aqui para nós? Vencendo o diabo com a palavra. Então, Jesus, como judeu, como homem, ele teve que se enquadrar, ele teve que cumprir todas as ordenanças dentro da sua cultura judaica, né? Isso. E dentro da cultura judaica, já menino, eles têm o hábito da leitura das Sagradas Escrituras, né? Ali da Torá, eles têm, até hoje, essa cultura, ela permanece firme e fiel. E todas as crianças, os meninos, eles têm que decorar trechos e mais trechos da sagrada, né, do livro sagrado deles. Isso. E com Jesus não foi diferente, né? Jesus, ele, como judeu, ele também cumpriu toda essa parte de cultura judaica. É tanto que aos 12 anos, ficou meio perdido da mãe e do pai, e o pai e a mãe foi encontrar ele aonde? Dentro do templo, falando com os doutores sobre a palavra, né? E estava se saindo muito bem, muito bem. Jesus Cristo é o maior modelo de quem usou as 3 armas espirituais citadas na lição. A primeira delas é a palavra, né? Vencendo o diabo com a palavra. Quando Jesus ele foi batizado nas águas por João Batista, assim que ele sai dali, né, já revestido, ali desceu sobre ele o Espírito Santo, e o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele leva Jesus para o deserto. E ali no deserto, onde ele jejua, né, 40 dias, e dentro desses 40 dias, Jesus foi tentado todos os dias, irmão. Todos os dias, Jesus foi tentado. Apesar de termos 3 referências, né, que foi da palavra, né, que era nem só de pão viverá o homem, quando Satanás chega até ele e fala, transforma essas pedras em pães, ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E depois, ele é tentado também a subir ao cume do monte,
né? E ele fala que não é para tentar o Senhor Deus, né? Satanás fala assim, ó, lança-te daqui. E ele fala, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele usa, Satanás ele é tão astuto que ele usa a própria palavra para querer combater os crentes. Isso. Porque ele crê também e ele estremece na palavra. Ele crê, ele sabe. Só que ele vai usar da própria palavra para querer nos atingir e querer nos desvirtuar. Mas Jesus usou a palavra e combateu ele. E foi vencedor. E também ele queria mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Ele fala para Jesus, falou assim, ó, me adore. Se você me adorar, eu te dou tudo isso aqui, mentiroso. Quem é o dono de tudo? O nosso Deus Criador. Somente o Rei dos Reis. O Pai. E Jesus estava no Pai. A todo instante. Jesus fala assim, não, somente a Deus adorarás. E quando, e quando a senhora coloca aqui, ainda nesse mesmo tópico, vivendo em oração, quando Jesus ele se retira. Sim, ele se retira, ele trouxe esse exemplo para nós, a oração. E ele fala assim, diversas vezes, nas passagens de Bíblia que ele fala para os seus discípulos, assim, olha, vigiai e orai, para que não caias em tentação. Porque quando eu oro, eu me aproximo de Deus. Eu me encho de Deus. É como que você tem uma amizade, uma pessoa. Quanto mais você se aproxima dessa pessoa, mais você vai começar a adquirir aspecto daquela pessoa. Vamos pegar uma pessoa que é do Nordeste. Nós estamos no estado de São Paulo, certo, né? A gente começa a desenvolver uma amizade com uma pessoa do Piauí. A gente começa, todos os dias ali, eu tendo contato com essa pessoa, todos os dias, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a comer o que ela come, eu vou começar a falar arrastado que nem ela, eu vou começar a pegar, né, o jeito dela falar, o sotaque dela. Correto. Então eu vou começar a me envolver, que eu vou começar a ficar parecido com aquela pessoa. Alguns aspectos, né, sociais, maneira de falar, assim, eu vou ficar parecida com aquela pessoa. Então é assim quando nós estamos próximos de Deus. Jesus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu falo com Jesus, quanto mais eu escuto a palavra dele, quanto mais eu sou imitadora dele, mais eu vou estar parecida com ele. Amém. Então, essa oração, esse exemplo que nos deu, nos aproxima. A oração nos aproxima de Deus. Nós nos sentimos mais fortes. Né? Eu lembro que eu tinha um pastor que ele sempre falava pra gente, olha, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, não é contra o seu irmão, não é. Se o seu irmão fez alguma coisa que não devia, se ele falou alguma coisa que não devia, se ele não participa das mesmas ideias que você, das mesmas opiniões, e houve uma discussão ali, e você ficou triste, porque a pessoa às vezes ela se exaltou e falou coisas que não devia. Olha, se você estiver triste com o seu coração, que você acha que você não consegue perdoar essa pessoa, na oração, quando você estiver falando com o Pai, lembra da confissão? Né? Coloca, assim, Pai, coloca na presença dele, né? Olha, Pai, essa pessoa me feriu, me entristeceu, mas me perdoa ela. Começa a orar por essa pessoa. Você vai ver a diferença. E é verdade. Vamos retornar lá para a intercessão. A intercessão. Irmã, você colocou aqui vivendo em jejum. Jesus, ele vivia em jejum. É tanto que os 40 dias que ele estava ali, que ele foi tentado por Satanás todos os dias, ele estava em jejum. Essa arma poderosa, né? Ele se aproximava cada vez mais do Pai. Ele anulava a sua natureza como homem. E ele se aproximava cada vez mais do Pai. E isso faz parte da nossa vida, porque quando nós nos anulamos, nós nos enchemos de Deus. Isso. E Deus, ele nos enche de algo assim tão poderoso que a manifestação dele começa a acontecer em nossas vidas e ele traz estratégia para nós. Porque eu jejuando, orando e buscando a Deus, é eu me humilhar. Eu estou me humilhando, eu estou me esvaziando. Mas, Deus, eu quero me zerar. Sabe? Eu quero zerar. Então, o que traz mais
prazer para mim? O que está trazendo mais prazer? Então eu zero de tudo que está em minha volta, inclusive de comer. Inclusive de estar em contato com pessoas, e eu vou me anular para ti. Se eu saio daqui, a hora que a manifestação do teu poder recair sobre mim. Que maravilha, né? Queridos, estamos chegando quase ao término já da nossa lição de número 6, né? As nossas armas espirituais. Hoje a presença aqui ilustra a nossa irmã Fran aqui, uma bênção de Deus, uma mulher com conhecimento aqui ímpar, uma autoridade, ousadia para destrinchar essa palavra aqui para nós. O meu coração ele se alegra muito. Irmã Fran, para a gente quase que encerrar, vamos lá. Sua conclusão, para a gente fechar essa lição aqui? Satanás ele não vai se manifestar para nós assim, né? Da maneira que ele é. Ele vai usar de pessoas ao nosso redor. Ele vai usar de coisas ao nosso redor, né? E propriamente de pessoas. Então, quando eu olhar para uma pessoa que ela vir num combate, eu tenho que ter a sensibilidade que aquela pessoa ela está sendo usada pelo inimigo para querer me contra-atacar, para querer que venha desfalecer a minha fé, para me envergonhar, né? Para me abater. Porque ele é mentiroso, ele é acusador. Ele acusa, ele quer parar, ele quer nos parar. E sabe, presbítero Eduardo, a acusação de Satanás, muitas das vezes ele usa de pessoas, não é pessoas de longe, não. Não. É pessoas de perto que muitas das vezes dá brecha para ele e ele entra. Onde que ele acha essa brecha? Muitas das vezes é na inveja, nos ciúmes, sabe? Satanás, ele usa muito dessa brecha para ele se infiltrar, para ele vir com acusações, para ele vir com as suas mentiras, para tirar a boa palavra do nosso coração e muitas das vezes desfalecer a nossa fé. Mas a nossa fé tem que estar firmada em Jesus Cristo. Nós temos que guardar a nossa fé. Nós temos que entender que a nossa luta não é contra a carne e sangue, aos principados e potestades. Uma vez que eu olho para aquela pessoa que está me acusando, levantando um falso da minha vida, fazendo uma acusação mentirosa contra a minha vida, eu tenho que olhar que o que está por detrás dela é Satanás. Correto. E eu tenho que perdoar essa pessoa. É difícil, mas quem está fundamentado na palavra, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de meditação na palavra e jejum, consegue perdoar. Consegue perdoar, né? Faço o convite para os nossos irmãos que estão assistindo, fazer uma visitinha para vocês ali. Sim, é a Rua José Bento Cortês, dias de quinta-feira. Segunda-feira nós temos a oração. Convide nosso amigo. Né? Olha, meu amigo. Segunda-feira, às 19h30, nós temos a oração e o ensino da palavra. São armas poderosas que nós temos que ter o hábito de todos os dias compartilhar e vivenciar. Na quinta-feira, é um culto de louvor e adoração a Deus, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e por que Ele tem feito, tudo que Ele tem feito em nossas vidas. E no domingo nós temos a nossa consagração às 7h30, às 9h, a nossa EBD, para a glória de Deus, e às 19h é o culto público. Salas da EBD, sala de homens, sala de mulheres. Sim, tem faixa etária também, temos para crianças, adolescentes, jovens, temos as jovens senhoras, temos as senhoras, temos os jovens senhores, tem a sala dos obreiros, temos os dos irmãos também, os anciãos. Tá vendo só que maravilha, irmãos? Uma igreja bem completa, eu tenho certeza. Você indo ali fazer uma visita, indo ali assistir um dos cultos ali, ou até mesmo compartilhar da EBD. Você, uma jovem senhora, você, mamãe, vai lá assistir uma videoaula, assistir uma aula, melhor dizendo, né? Hoje você vai estar assistindo a sua videoaula, vai lá assistir uma aula presencial com a nossa irmã Fran, você vai ver que é amor de pessoa e tem um vasto conhecimento para te auxiliar. Não somente ela ali nós temos ali o coordenador da EBD, que é o pastor Flávio de Lima, temos o irmão Domingos, que é o professor dos jovens. Bom, uma pessoa fantástica, extraordinária. Sem contar o pastor Vanderlei de Almeida, que é sua esposa Marcilei, né? Sim, o meu esposo também é professor. Também é? Também é professor. Já ele vai estar aqui. André. Já ele vai estar aqui. Eita glória. Queridos, esse foi mais um papo de
Escola Bíblica Dominical. Hoje com a presença aqui marcante da nossa irmã Fran, como já bem dissemos, né? E a sua companhia. É de fundamental importância para esse nosso trabalho. Amém, queridos? Fique com Deus. Irmã Fran, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença. Espero ter sua participação. contribuído aí para o Com conhecimento certeza. dos irmãos. E com as referências nos subsídios, você poderá adquirir mais conhecimento com relação a esse tema maravilhoso. Amém. Queridos, te aguardo a semana que vem, com a lição de número 7.